Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre uma polêmica que pode mudar o futuro da tecnologia. A indústria tecnológica precisa chegar a um consenso sobre o que significa inteligência artificial de código aberto. E a resposta pode determinar quem vai liderar essa próxima onda tecnológica. Antes da gente começar, eu quero dizer que esse podcast é um oferecimento do SAIS, líder em Analytics, e também te convidar para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br/assine. Rafa Coimbra, há poucas semanas, na verdade, o Sam Altman, CEO da OpenAI, foi ao podcast do Lex Fridman, que é um professor do MIT, host de um dos podcasts mais influentes do mundo, tem crescido muito, um podcast que é bastante denso, longo, sempre 3-4 horas de conversa, e o Fridman tem uma postura, não chega a ser provocativa, mas ele enfim, faz considerações e ponderações que às vezes causam desconforto, vamos dizer assim. E aí ele perguntou, em um dado momento, para o Sam Altman se a OpenAI ia mudar de nome, já que ela não é open de fato. O Altman respondeu que ele entregou para a humanidade uma ferramenta super poderosa, de graça, todo mundo pode fazer o que quiser e que para ele isso é ser open. E aí, Rafael Coimbra, eu te pergunto, o que você acha dessa história toda e também me conta como a percepção do uso e do termo código aberto pode afetar a confiança do público e até mesmo a inovação no campo de inteligência artificial. Há controvérsias, André, porque quando a gente usa essa palavra código aberto, um sistema aberto, aplicativo aberto, a gente tem que parar para pensar em que ponto isso ficou aberto. Essa é a grande discussão do momento. Porque quando a gente volta no passado e olha os programas de código aberto, Linux, entre outros, o que a gente observava é que você tinha, enquanto programador, acesso à origem desses códigos. Você poderia ir lá no iniciozinho, entender como esses códigos foram programados, mexer, alterar, acrescentar. Isso é a essência do que a gente conhecia até então como o chamado código aberto. Quando entram esses modelos de linguagem em larga escala, da IA generativa, basicamente aqui o que a gente está falando, a coisa muda, porque como você observou, a OpenAI tinha no seu nome a abertura, ela num determinado momento lança ali o ChatGPT e começa a se fechar, faz a parceria com a Microsoft, começa a vender assinatura e de repente aquele acesso que se tinha, que não era 100%, mas a gente tinha alguma ideia de como esses modelos estavam sendo feitos, de repente isso meio que some. A empresa se fecha, passa a ser uma empresa, sim, com um cunho comercial, além de outras empresas, né, para a gente colocar as outras também aqui no campo. Então, a Meta do Facebook, do Instagram, meio que perdeu essa corrida, chegou atrasado e falou assim, o meu modelo é aberto, o Llama é um modelo aberto. Será que é aberto? Veio o Google e falou, olha, eu tenho um modelo fechado, que é o Gemini, e eu tenho o Gemma, que é um modelo também aberto. Estou fazendo os dois, tentando aqui fazer... Estou aqui imaginando que o Google está fazendo algo, tentando fazer algo como fez com o Android, que é um sistema código aberto, em que o sistema pode ser adaptado e é o sistema dominante no mundo dos smartphones. Então você tem vários modelos de várias empresas tentando se firmar. Mas volta a esse ponto central em que momento ele passa a ser aberto. Porque o que a gente tem hoje é as grandes empresas de tecnologia colocando uma parte desse modelo aberto. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem todo um pré-treinamento, quando a gente fala de treinamento de máquina de inteligência artificial, essas grandes empresas de tecnologia, elas gastaram muito tempo e dinheiro treinando esses modelos, fazendo com que a máquina
ela entendesse ali, probabilisticamente, como elas devem apresentar resultados, seja o texto para vídeo, para imagem. E aí, nesse ponto em que ela acha que a máquina está bem treinada, ela coloca esse modelo para que as outras pessoas usem esse equipamento, essa ferramenta, em cima do que ela estabeleceu como um pré-projeto, vou chamar assim. Então, veja, não é 100% aberto, porque se fosse 100% aberto, essas empresas deveriam permitir com que qualquer pesquisador, programador, repetisse todo esse treinamento. E a gente sabe que, na prática, isso é inviável. Você gastaria mais tempo e milhões de dólares para repetir todo o processo. É muito diferente você fazer esse passo a passo do zero com uma IA, que a gente sabe que gasta muito recurso financeiro, energético, tempo, e uma coisa é você refazer o passo a passo de um programa de computador, que às vezes é um programa complexo, mas não chega nem perto da complexidade de uma IA. Portanto, não acho que seja algo... o termo pode ser aberto, mas se a gente for analisar mesmo, não é algo que a gente pode considerar 100% aberto. E aí essa discussão. Vamos fechar em que consenso, né? E a gente sabe que tem uma organização antiga, que é a Open Source Iniciativa, a OSI em inglês, desde o século passado, fim do século passado, e eles são lá os guardiões da definição do que é o código aberto. Até hoje, eles estão tentando fazer essa mesma definição para o mundo da IA, e aí eu estou falando que essa organização chama desde programadores a representantes das Big Techs, e eles estão tentando discutir. Fato é que, nesse exato momento, não existe o consenso do que seria esse aberto, ou a partir de que ponto a gente poderia dizer que um código de IA é realmente 100% aberto. Na minha visão, nunca vamos conseguir isso, porque na prática é impossível a gente ficar sempre repetindo do zero os modelos que já foram treinados até então. Eles estão se tornando mais complexos, ao contrário. Eles cada vez mais serão algo já meio pré-determinados por essas grandes empresas, que por sua vez têm lá seus interesses comerciais. Carlos Aros, se a gente olhar aqui os diferentes agentes que constroem um ecossistema de inovação, governo, academia, as associações, grandes empresas, startups, investidores, qual é o poder de cada um? Ou quem vai resolver ou pode pressionar, de alguma maneira guiar, nortear, ou vai ignorar essa definição e vai construir a sua própria realidade independentemente da discussão, e todo mundo vai ficar ali ao redor tratando o que é código aberto, mas a realidade vai ignorar essas diferentes percepções? Como você acha que esses stakeholders podem ajudar nesse processo de definição? Bom, o primeiro ponto de partida para isso é o interesse comum, é o objetivo disso tudo. E hoje, quando a gente percebe que até mesmo aqueles que propõem iniciativas de código aberto guardam a chave do cofre, aquele ingrediente secreto, né? O toque mágico, aquela pitada que faz tudo efetivamente ser tão grande quanto as pessoas esperam que seja. Quando a gente olha esse cenário, a gente descobre que esse ecossistema como um todo não está muito interessado em promover a abertura e compartilhar, como há alguns anos se fez com outras grandes iniciativas, né, que tornaram grandes empresas de código aberto expoentes do mercado, que fez um ecossistema enorme girar. A gente tem exemplos muito positivos dentro até mesmo de um mercado altamente restrito, que é o da cibersegurança, por exemplo, iniciativas interessantes de código aberto que construíram a comunidade e fizeram com que a comunidade crescesse. Mas ali havia um interesse comum. Todas as pontas, todos esses stakeholders estavam interessados em promover essa abertura, em promover uma conexão, uma colaboração para fazer com que o crescimento fosse compartilhado. Talvez nem todos cresceriam na mesma velocidade, talvez nem todos crescessem a alcançar os mesmos patamares, mas de um modo ou de outro todos estavam ali promovendo a colaboração e cada um ganhava o seu pedaço. Hoje o que a gente tem, até como um exercício talvez de proteção dentro de uma dinâmica em que grandes players que operam com base em IA e que têm modelos ali
bem desenvolvidos estão, vou colocar entre aspas, sob ataque, porque os mercados estão cada vez mais disputados, porque esses grandes players estão interessados em preservar o seu share e garantir que um outro não chegue para fazer sombra. Existe, e até mesmo do lado de governos, vejam, a gente tem uma máquina muito potente com base em algoritmos, que é o TikTok. A grande discussão que envolve o TikTok nos Estados Unidos é a quebra desse segredo. O governo dos Estados Unidos diz que esse modelo, essa máquina, essa engrenagem que se alimenta de dados de cidadãos norte-americanos, ela vulnerabiliza a segurança nacional, que é uma máquina que pode oferecer recursos para terceiros e que esses terceiros se voltem contra os Estados Unidos. A gente está falando de uma questão que envolve essencialmente uma empresa com uma alta capacidade de desenvolvimento tecnológico. Essa empresa tem uma ferramenta que é dela e ela agora está sob ameaça por parte de uma decisão que é legítima também do outro lado, de que, olha, me vejo ameaçado aqui e você tem que corresponder. Se você quer estar aqui brincando no meu parquinho, você segue as regras, senão um grande abraço. Então, este é um cenário que ganha dimensões bem importantes quando a gente olha o movimento na Europa e a lei agora que regula as big techs lá na Europa, a lei de mercado. Tudo isso imputa nessas plataformas, nessas grandes empresas, nesses players todos, uma percepção de preciso defender o meu quadrado. E, claro, uma corrida pela supremacia. Aquele que melhor se desenvolver, que conseguir chegar lá na frente antes de todo mundo, ele vai ter largas vantagens. E ele quer preservar, todos querem preservar essa vantagem. Então, óbvio que numa comunidade em que todo mundo cresce, todo mundo se desenvolve junto, é preciso ter essa colaboração e ter essa espécie de desprendimento. E a gente sabe a importância. Nós, inclusive, já fizemos aqui alguns episódios falando sobre a comunidade de código aberto. A gente sabe da importância dela para fomentar, inclusive, os outsiders, aqueles que não estão dentro dessas muralhas construídas por esses grandes players. Mas aqui, no caso específico da IA, a grande diferença é que a gente tem engrenagens muito grandes operando, com base em investimento muito grande de caras que querem se preservar, que querem se proteger. E aí aqueles que são contrários a essa ideia dizem, olha, quanto mais fechados eles forem, pior é para o resultado da comunidade. E aí surgem figuras como, por exemplo, o nosso amigo Musk, que propõe lá, também para fazer pirraça, um processo contra a OpenAI para dizer que eles não estão atuando e etc, etc, etc. É confuso, tão confuso quanto parece. Mas no fim do dia, André, quase nenhum desses grandes players hoje está disposto a abrir mão do que já conquistou para poder dividir e crescer, né? Dividir e conquistar. Todos querem conquistar sem ter que dividir nada. E isso, claro, faz com que essa definição seja complexa sobre que modelo adotar para uma comunidade open source com base em IA. Rafa, e uma parte importante dessa história, voltando àquele ponto que você trouxe sobre em que momento da jornada de uso de um usuário que uma plataforma passa a ser aberta, como se constrói essa estrutura. Naturalmente, a empresa precisa monetizar, precisa se sustentar, precisa dar lucro. Os seus investidores só iniciaram essa operação porque entenderam em um determinado momento que ela daria um retorno. Então, essa estrutura precisa acontecer. Nesse momento de desenho, que é o momento onde a definição do que é aberto, de fato, vai fazer diferença. Vai se abrir o código e deixar as outras empresas do ecossistema construírem derivações daquele ambiente, como foi o Linux, por exemplo. Vão se usar APIs que vão expor os serviços para que você crie derivações e a partir daí se monta uma plataforma que monetiza tanto aquele kernel, né, a estrutura principal do software, quanto
os softwares que são derivados a partir dessas APIs. Enfim, como você enxerga os desafios e as implicações de se criar licenças que estejam alinhadas com o princípio do código aberto, mas também que considerem os riscos potenciais de inteligência artificial. A gente tem debatido muito sobre essas possíveis implicações em relação à ética, em relação ao comportamento, à saúde mental. De que maneira vai dar para balancear essa história toda, até no que diz respeito à responsabilização de cada um desses organismos que vão construir esse ecossistema de IA? Tem um monte de coisa envolvida no que você está abordando, André. Dá para a gente fazer uma metáfora aqui. É como se a gente tivesse ali realmente uma grande caixa preta do que está sendo feito na origem. Então, no momento em que a gente não tem acesso aos dados, a como essas máquinas estão sendo treinadas, surgem várias questões, que vão desde questões de competição a questões éticas. Então, para dar um exemplo claro, concreto do que está acontecendo agora. Nesses dias, um executivo do YouTube disse que não permitiria a OpenAI, a criadora do ChatGPT, que agora tem o Sora, que é o ChatGPT do vídeo, né? Eles fazem vídeos hiperrealistas, sensacionais. Eles estão dizendo, olha, não queremos, enquanto empresa, que vocês usem os vídeos do YouTube para treinar as suas máquinas. A gente não sabe como é que está sendo treinado isso. Então, veja, tem uma competição, né? No fundo, tem uma competição comercial, um usando o dado do outro. Né? Quais são os dados que são usados no Llama da Meta, ou do Gemini do Google? A gente não sabe de onde está vindo o dado. Talvez um esteja copiando dado do outro. Isso, como eu disse, tem comercial. Tem a implicação ética, porque, né, se estiverem usando, por exemplo, o nosso vídeo. A gente tem vídeo, tem o nosso canal no YouTube da Technology Review. E se alguém criar um vídeo em cima do nosso vídeo? A gente não está sendo desrespeitado? Essas questões não são transparentes hoje como se deveria. Então, nesse bolo, nessa que eu estou chamando aqui de caixa preta, tem muita coisa ainda a ser abordada e a discussão, portanto, passa por um outro nível. Então, tem gente tentando fazer uma alternativa. Você está falando de código aberto, tem a tal organização que trabalha e tenta fazer essas definições. Eu acho que isso é, na prática, quase impossível, mas tem gente também trabalhando com essa alternativa que seria ter uma licença em inglês que é a licença de IA responsável. Em inglês é RAIL, o nome da entidade. E aí eles tentam fazer algo comendo pelas beiradas, que é, olha, vamos tentar entender se esse código aqui, ou se esse modelo que essas empresas estão oferecendo, eles são, de alguma forma, eticamente responsáveis, eles cumprem esses requisitos. Novamente, é uma luta quase que inglória, porque a gente está falando de organizações, por mais que você tenha ali representantes de diversos segmentos, brigar, né, no sentido de exigir dessas grandes empresas que elas sejam mais abertas, é muito difícil, mas é uma tentativa. Eu acho que o que a gente vai acabar, no fim das contas, conseguindo, é no máximo ali quase que um selo de qualidade para dizer que aquilo que chega e que é colocado como aberto é algo interessante ou bom para a humanidade. Tem um aspecto importante também, André, que eu acho importante a gente ressaltar, que é o de ambiente regulatório. O que a gente viu das Big Techs nos últimos anos e vem acompanhando cada vez mais é que, sobretudo na Europa, mas também nos Estados Unidos, existe uma pressão muito forte por parte das autoridades de dar uma enquadrada no poder do que essas empresas podem ou não podem fazer comercialmente, eticamente, a responsabilidade dessas empresas sobre o que é produzido hoje de impacto social. Talvez a gente esteja vendo um movimento em que essas Big Techs, e são as mesmas, né? Estou falando aqui os nomes que a gente já conhece já há muitos anos, com exceção da OpenAI, que tá chegando agora no mercado. Mas a gente pode estar vendo um fenômeno, vou chamar aqui de código aberto, lavagem de código aberto. Há poucos dias eu falei aqui do AI washing, né? A lavagem da IA, muita gente dizendo que trabalha com IA, quando na verdade está trabalhando com programação simples, mas dá aquela embalada, aquela sofisticada para dizer que está trabalhando com IA. Eu acho que uma grande parte pode ser uma estratégia de marketing dessas Big Techs. Quando elas dizem que elas estão trabalhando com código aberto, com uma IA responsável, seja lá o que for, é um pouco
para dizer para as autoridades, olha, eu estou sendo transparente, eu estou sendo aberto, eu estou envolvendo a comunidade, portanto, deixem com que eu me autorregule. Talvez exista esse movimento, é algo para a gente pensar, e eu acho que tem um pouco de marketing também. Tá? Mas o que a gente vai acompanhar nesse sentido, novamente, é uma discussão ética que vai estar numa camada acima. Insisto que, enquanto a gente não obtiver informações mais transparentes, mesmo que a empresa não abra, uma coisa é ela não abrir, olha, eu não deixo você copiar esse treinamento e abro a partir desse momento. Mas no momento em que ela não deixa você enxergar o nascimento desse treinamento, aí a gente abre margem para várias desconfianças e, obviamente, não é possível dizer que é 100% aberto, transparente, ético, porque eu não sei o que está ali na origem. Não sei nem se você está copiando, usando o meu conteúdo de uma maneira que eu não permiti. Carlos Aros, especificamente sobre essa questão da ética, como você vê esse entrelace sobre o debate a respeito de inteligência artificial, código aberto e essas questões éticas? Qual deve ser o papel da ética na formulação de diretrizes para uma inteligência artificial aberta? Central, sobretudo porque a gente tem hoje uma orientação, como o Rafa colocou, pouco clara. Cada empresa, a serviço do interesse do próprio negócio, desenvolve a operação, coloca as coisas para rodar e os usuários lá na frente são impactados por isso e a gente só vai descobrir os efeitos mais adiante. O grande ponto aqui, independentemente de um debate sobre código aberto ou não, é qual o norte dessas empresas e de que maneira estão sendo utilizados, acessadas as informações dos usuários, que tipo de vícios e vieses esses modelos passam a estabelecer e que tipo de riscos surgem em decorrência disso. Ou seja, há um olhar pouco claro sobre essa preocupação com os indivíduos e com a exploração das pessoas lá na ponta. Para além do fato de a gente não entender, e aí quando eu digo que cada um defende o seu quadrado sem olhar ou sem permitir que se crie um espaço para o próximo, é muito em função de como também esses interesses acabam se retroalimentando, como uma plataforma acaba impulsionando a outra e o negócio da outra a partir de um ambiente carregado de vícios. Eu entendo que a gente precisa colocar as coisas, colocar a bola no chão e definir alguns parâmetros claros. Talvez não como regulamentação, não com regras escritas em pedra, mas para que mesmo dentro de um ecossistema tão amplo como esse, seja possível definir alguns parâmetros que deem à ética o papel central que ela precisa ocupar na construção de algo que invade de maneira tão arrebatadora e tão profunda a vida das pessoas. E hoje, algumas dessas empresas, sob qualquer pretexto, criam grandes narrativas de marketing, vendem os benefícios, mas não mostram as adversidades, não mostram ali, não sinalizam o que pode haver de problema. E muitas vezes os problemas são até mascarados para que o produto lá na ponta chegue ao mercado. E eu nem me refiro necessariamente só a inteligência artificial vai substituir. Não, já superamos essa discussão. Estamos falando de impactos mais profundos, impactos sociais, impactos para o desenvolvimento das pessoas e etc. E a gente tem, claro, que dimensionar tudo isso. Eu, infelizmente, André, não acho que essa seja o debate ético esteja presente de maneira tão clara naquilo que as plataformas vêm promovendo, que as empresas vêm promovendo. Ele está muito restrito a um debate quase que silencioso na academia, mas que não dá conta de alcançar todas as dimensões desse mercado. Bom, essa história ainda rende muito. Algumas das coisas que a gente fala por aqui promete novos episódios, desdobramentos, o acompanhamento. Nesse ponto especificamente, não existe nenhuma dúvida que a gente ainda vai falar bastante, tem muita coisa acontecendo
e essa estruturação, de fato, vai impactar de uma maneira muito importante, não só o mundo da tecnologia, mas a relação entre a tecnologia e a sociedade hoje em dia é tão simbiótica que eu ouso dizer que vai impactar diretamente a nossa vida, a vida de você que está ouvindo e de nós que estamos conversando sobre esse assunto. A gente ainda vai falar bastante sobre esse tema, mas agora é hora de virar a chave. O que mais você precisa saber? Rafa Coimbra, me diz no que você vai ficar de olho essa semana. Tô de olho, André, na atualização do supercomputador Santos Dumont, que é brasileiro. Fica em Petrópolis, na região serrana do Rio. É um computador que a comunidade acadêmica acompanha já há muitos anos e de tempos em tempos a gente sabe que tem que dar uma atualizada, né? A gente faz isso em casa, na nossa máquina, no nosso computador, laptop. De tantos em tantos anos a gente dá aquela trocada porque o equipamento vai ficando obsoleto. E o Santos Dumont, ele tinha uma capacidade até então instalada de 5.1 petaflops por segundo. Não me pergunte a tradução disso, mas eu posso dizer que é coisa pra caramba. E eles estão... Não é? Petaflop, muita coisa. Na verdade, né, o Santos Dumont é um computador, ele funciona como se fosse um somatório de computadores. Então ele tem CPUs, ele tem GPUs, então tem um nó específico para inteligência artificial, por exemplo. Mas somando essa capacidade computacional, é nessa escala, né? E aí a gente está saindo de 5.1 para 17 petaflops. O que se diz ali, nesse caso desse supercomputador, é que de mais ou menos ali entre 3 e 6 anos você tem que dar uma atualizada. E isso está acontecendo agora. Quem está bancando esse financiamento é a Petrobras, é um contrato de 19 milhões e meio de dólares, mas obviamente esse computador não é da Petrobras ou ele não é usado especificamente por uma empresa. Qualquer um que, obviamente, colocar ali um projeto de interesse, né? Você passa por uma seleção, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: você é pesquisador, você está ali querendo estudar algo que realmente precise de uma complexidade computacional. Você pode submeter esse projeto para que você use essa capacidade do supercomputador Santos Dumont. Então, desde um projeto que vá, sei lá, simular um medicamento ou uma simulação climática, que são coisas que a gente volta e meia acompanha e realmente exige um poder computacional maior do que o que você tem na sua empresa ou no seu centro de pesquisa, isso pode ser colocado ali. Está previsto para que essa atualização ela aconteça ao longo desse ano e em 2025, portanto, as pessoas vão ter acesso a essa nova capacidade. Ainda dá para usar, mas com esse superpoder, a partir do ano que vem, fica a dica. Eu acho que a gente aqui no Brasil, às vezes, esquece, né, que tem essa possibilidade. Você não precisa comprar. A gente acabou de falar aqui sobre a IA generativa, né? Não é todo mundo que consegue fazer um treinamento de um modelo como um ChatGPT, mas a gente tem acesso pontualmente a determinadas potencialidades. Como eu disse, o Santos Dumont tem uma área dedicada à IA. Então, se você está de olho e querendo simular algo complexo, fica a dica para usar um equipamento que está no Brasil. Vou fazer uma analogia para ilustrar o que é a diferença de um petaflop. Você imagina uma super fábrica e uma pequena oficina. E essa super fábrica consiga fazer alguns quatrilhões, na verdade, cada petaflop, 4 trilhão de tarefas por segundo. E a oficina, centenas de tarefas por segundo. Os nossos computadores, que já são bem razoáveis se a gente comparar com 15 anos atrás, é essa pequena oficina. Centenas de tarefas por segundo. E o supercomputador tem para cada petaflop esse 4 trilhão de tarefas. É difícil quantificar o que é um 4 trilhão de tarefas, né? Mas a desproporção entre esse computador ou esses computadores com aqueles que a gente tem em casa, com os nossos celulares, que são já bem razoáveis, é realmente absurda. É muito grande. Carlos Aros, e você? Vai ficar de olho no quê? Estou de olho numa discussão que desembarca aqui no Brasil, inspirada por debates na Europa, na Ásia, que é a taxação das Big Techs. E há um grande ponto de interrogação. O governo federal mobilizou uma força-tarefa
que compõem aí diferentes ministérios e as suas respectivas agências, tudo aquilo que está conectado. Então, por exemplo, a Anatel, no caso do Ministério das Comunicações e aquela coisa toda. O que eles querem olhar, basicamente, é o seguinte: o tal do fair share, que é o pagamento pelo uso compatível da rede de telefonia, uma espécie de seed para remuneração, para que as plataformas remunerem o conteúdo jornalístico e com isso o sistema de informação seja novamente recomposto. A gente assistiu isso na Austrália, por exemplo. A taxação do serviço de vídeo on demand, ou seja, haveria imposto específico para a produção de conteúdo em plataformas como o YouTube, por exemplo, ou Netflix, e por aí vai. E a ideia da cobrança de um imposto de renda no contexto daquilo que vem sendo colocado para regular a reforma tributária. Então são 4 frentes, há um entendimento de que há espaço para ganhar alguma coisa em cada uma delas, eventualmente perder alguma coisa em cada uma delas. O entendimento, segundo algumas pesquisas que têm sido usadas aí pelo governo, mas basicamente que levam em conta o PIB per capita, quantidade de linhas de telefone, etc., o governo entende o seguinte, que a Amazon faturou, só no ano de 2022, quase 30 bilhões de dólares no Brasil, o Google faturou pouco mais de 10 bilhões de dólares aqui no Brasil, Spotify pouco mais de 7 bilhões, Microsoft mais de 7 bilhões e a Meta um pouquinho mais de 4 bilhões de dólares. O governo entende o seguinte, então, que a partir desses volumes de receita gerados aqui dentro do Brasil, essas empresas que têm subsidiárias aqui no Brasil, elas estão usando o regulamento debaixo do braço e, por isso, evitando pagar tributos, deixar tributos aqui no Brasil, e que isso não é justo. Portanto, o governo estabelece esse racional. O jornal Folha de São Paulo traz uma matéria bem interessante, assinada pela Patrícia Campos Mello. Ela ouviu figuras do governo, presidente da Anatel, por exemplo, presidente da Abert, que representa as emissoras, falando sobre o tal do CID e etc. E há visões e posições muito interessantes. Algumas delas propõem, inclusive, derrubar a chamada neutralidade de rede, que foi aprovada lá atrás, no Marco Civil da Internet, e que propunha o tratamento igual para todo mundo, independentemente do uso da rede, etc. Mas hoje, segundo alguns estudos, o nosso volume total de rede é usado 80% por 6 empresas. E aí, evidentemente, essas empresas pagam ou têm ali um custo igual às demais, e aí isso acaba não sendo justo e etc. Tem todo um racional. É o início de uma conversa, né? Tem a Feninfra, enfim, tem vários players aí envolvidos nessa discussão. É bem interessante, mas eu não sei se isso agrada as Big Techs. E diante de tudo que tem acontecido na Europa, a gente viu em alguns países da Ásia isso também, eu não sei se as Big Techs estão numa fase tão boa do ponto de vista da relação com os governos, mas o fato é que o governo federal está estudando, e a perspectiva é de que até o final do ano, pelo menos alguma coisa seja apresentada para o Congresso aprovar, já com o objetivo de, em 2025, a partir de 2025, o governo começar a faturar com o que as Big Techs geram de receita aqui dentro. É isso. Tá na hora, meus amigos, mas antes da gente ir, quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAS. Rafa Coimbra, até a semana que vem. Abraço, André Aros, e a todos que nos ouvem. Se você curtiu esses assuntos que a gente abordou aqui, tem muito material relacionado lá no nosso site www.mittechreview.com.br. Até semana que vem. Carlos Aros, até a semana que vem. Até a semana que vem. André, Rafa, um grande abraço para vocês. A gente se encontra aqui na semana que vem. Ó, lançamos um
podcast especial sobre o Energy Summit, o evento que o MIT está co-organizando. Então vai ter MTech Energy, a conferência da MIT Technology Review, Energy Summit na sequência, 2 dias para discutir transição energética, ESG e sustentabilidade. Grandes planos de influenciar o mercado. Vem diversos professores, aulas com os professores do MIT vão acontecer no Rio de Janeiro. Uma discussão que os governos vão participar, membros de países europeus, sul-americanos, dos Estados Unidos. Estamos desenhando um evento cada vez mais global, chamando gente do mundo inteiro para construir os próximos passos, já que falamos de próximos passos da inteligência artificial, agora estou falando da transição energética e da sustentabilidade. Vamos entender como dá para construir um mundo melhor com mais dados, mais processamento e mais demanda de energia. Tá lá no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, mas nesse caso também tá no YouTube. Dá uma conferida que a gente vai seguir falando sobre esse assunto por aqui também. E semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente seguir debatendo tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para você que nos ouve. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.